Origin Yuji Jansen Pemage Sardum Pola Yatsen Chogi Nyudrumye Pemajun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrupchi Jinji Lapchi Je So Guru Pema Si Hong Orjin Yuji No Jansen Pema Ge Sadong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Je Sudrak Kordo Kandro Mampe Kor Je Sudan Chi Jinji Lapchi Je So Guru Pema Si Hong Orjin Yuji Lum Jansan Pema Ge Satong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Je Sudrang Kordo Kandro Mampe Kor Je Sudan Drupchi Jinji Lapchi Je So Guru Pema Si Hong Orjin Yuji Lum Jansan Pema Ge Sardong Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Je Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchi Je So Guru Pema Si Hong Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Pinchi Sanjay Druparshu Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanjay Drupashu Então hoje é o terceiro encontro que a gente faz sobre esse texto. Acho que é o terceiro. E os dois encontros anteriores, não que a gente tenha feito necessariamente uma introdução, mas é como se o Zonza Rinpoche tivesse encontrado uma forma de começar a conversar com a gente sobre esse fato inevitável da morte, seja com a gente mesmo, seja com as situações todas, mas especialmente o que a gente vai começar a olhar hoje, que é muito interessante, ele vai começar a convidar a gente a encarar o fato de que, dependendo do ângulo que a gente olha para o tema da morte, ela, na verdade, que é o grande paradoxo da coisa toda, é como se a morte nos devolvesse a vida. A vida que o Sansara, no certo sentido, retirou de nós com as urgências, com as demandas, com as coisas estreitas que a gente foi
se perdendo, foi entrando aceleradamente e foi esquecendo, né? De repente, quando esse assunto chega até nós, incrivelmente ele nos devolve a vida e a gente começa a refazer as prioridades. Então, ao invés de nos retirar alguma coisa, a contemplação da morte começa a nos oferecer uma série de coisas que a gente tinha perdido e nem percebeu que tinha perdido, nunca chegou nem a olhar por esse ângulo. Então, aqui, o trecho que a gente vai começar a olhar hoje, no texto em PDF, a gente vai continuar na página 24. Então, dentro desse primeiro capítulo ainda que a gente está olhando, eu acho que é o primeiro, a gente vai ver esse título, né? E a morte tem um lado positivo? Será que tem? Ele faz essa pergunta para nós, né? Será que tem? Como que a gente pode procurar um lado positivo em algo que a gente, de modo tão natural, tem associado ao sofrimento, à perda, ao desligamento e uma série de coisas? Como que isso pode ser diferente? Como que poderia ser diferente? Então ele começa a nos convidar a vasculhar isso, a pelo menos gerar uma curiosidade de se perguntar, uma abertura interna de se permitir questionar por um ângulo que a gente talvez nunca tenha sido convidado, porque as imagens que a gente tem, que a gente foi exposto, seja na família, seja em filmes, seja nas músicas, nos livros, nas conversas, nos encontros, talvez eles tenham sido sempre unifocadamente desgraçados, né? Mas aqui ele começa a convidar a gente, ele não retira a dor, o sofrimento do processo, mas é como se ele dissesse para nós que nunca tem um único, as coisas nunca têm só um lado, que outros lados, algo tão difícil como o tema da morte pode possuir daquele que intuitivamente ou daquele que karmicamente a gente sempre aprendeu a reagir, a responder, a talvez esperar que viesse dali de dentro, né? Então aqui ele começa a encontrar espaço para iniciar essa conversa com a gente, né? Então ele diz assim: a morte, o tema da morte, ela nos ajuda a apreciar o que significa estar vivo. Mas hoje em dia, muito poucos pensam assim, especialmente na nossa cultura, né? Então, a maior parte das pessoas do nosso tempo vive às cegas, ignorando por completo que a morte ela é inevitável e é imprevisível. Então, ele não só veio nos lembrando disso, como hoje mesmo a gente vai daqui a pouco retornar para esse ponto. Mas até lá, ele vai nos convidar a ver outras coisas. Por exemplo, natureza búdica, natureza de Buda. Como que isso, o que que isso tem a ver, né? Então ele diz assim, de acordo com o Buda Dharma, o Dharma do Buda, a morte, ela nos ensina uma verdade extremamente importante, extremamente positiva, que a natureza da mente de cada ser humano é o Buda, e que a natureza da minha mente e a natureza da sua mente também é o Buda. Dito assim, é quase que ele tivesse só nos informando e a gente não soubesse muito mais o que fazer com essa informação, né? A gente guarda ela. Mas como ampliar isso? Então ele segue, ele diz assim: a natureza búdica, ela não é uma teoria New Age exótica e ela também não é um fenômeno ocultista. Como você tem a natureza búdica, seja lá o que fizer, aonde estiver, a essência da sua mente é o Buda. Então agora ele vai começar uma descrição que é praticamente uma meditação conduzida, que é a forma que eu vou sugerir a gente olhar para esse trecho. Porque aqui não é um conjunto de informações que ele está nos oferecendo, mas é quase uma meditação guiada. Então, as próximas frases daqui em diante, a gente vai olhar com calma, para poder fazer isso aqui de fato virar um exercício, que é o que ele de fato imagina que a gente vai fazer quando encontrar isso, né? Por exemplo, ele diz assim, isso está valendo, né? Agora,
Sinta a textura do livro, vamos supor que alguém tenha impresso isso aqui, ou do dispositivo que está segurando, o que está assistindo, né? Está vendo. Aí, escute o que está acontecendo ao seu redor. É cada um aí na sua casa. Vai ter que tirar o fone, né? Quem tiver de fone. Aí ele segue, ele diz assim: sinta a maciez da almofada sobre o seu traseiro, ou o peso do corpo sobre a sola dos seus pés, ou a cadeira que você está sentado. Aí ele diz: pense nas palavras que você está lendo agora. A essência da sua mente é o Buda. E por uns instantes a gente vai fazer esse exercício, né? Pense nas palavras que você está lendo, o que eu estou falando. A essência da sua mente é o Buda. Então, pensar, contemplar, repousar que a gente vai fazer agora. E ele diz: a mente que faz tudo o que eu acabei de mencionar, essa sua mente comum, que na meditação em silêncio você tenta se livrar dela, ou você tenta consertar ela, ou você tenta acalmar ela, ou você tenta melhorar ela já é o Buda. Aí isso introduz uma questão interessante para nós, que é assim: por que que eu não vejo? Eu não vejo porque eu estou vendo outras coisas. Só que essas outras coisas que eu estou vendo, elas também já são manifestação da mente do Buda. Por que que eu não consigo me dar conta? Isso é uma pergunta que introduz a prática de meditação para nós. Ou seja, eu não preciso me livrar do que eu estou vendo para me dar conta, mas por que que eu estou vendo e não estou vendo? Então ele diz: essa mente já é o Buda. Não apenas a sua mente é o Buda, mas a mente comum, essa mente comum, ordinária, de todo ser senciente que sabe, que lê, que vê, que ouve, que degusta e assim por diante, também é o Buda. Todo ser senciente. Isso não é fácil. A gente começa pelos vizinhos. A gente vai ampliando, eles têm essa natureza dentro. Então ele diz assim: pense em um copo com água turva. Embora a água em si seja pura e transparente, quando ela é agitada, ela se mistura com a lama, e o que nós vemos é uma água turva. Do mesmo modo, a nossa carência básica de atenção plena e consciência
traz à tona todo tipo de pensamentos e emoções que se mesclam com a nossa mente pura e transparente, tornando-a turva. Isso é uma forma de apresentar esse tema, né? Então agora, mais uma vez, ele vai sugerir para nós uma meditação curta que eu vou convidar vocês a fazer. Ela vai durar 3 minutos. Então, quem não estiver bem sentado, eu sugiro que aprume um pouquinho, né? Está escrito aqui, ó, pare de ler por 3 minutos. Então ele diz assim, você pode experimentar como isso funciona imediatamente. Pare de ler por 3 minutos e olhe para a sua mente. Agora, pergunte-se, quanto tempo levou para que um pensamento surgisse na sua mente? Essa é a pergunta. Aí, quanto tempo levou para que você começasse a pensar sobre aquele pensamento? E quanto tempo levou para que você se perdesse por completo naquele pensamento? As perguntas elas são ótimas. Mais ou menos assim, qual foi o primeiro pensamento que eu tive? A gente já nem sabe quem, o ovo, a galinha, quem é que começou primeiro, quem foi, a gente não lembra.
E é muito interessante perceber que, da mesma forma que a gente não lembra, a gente não tem uma clareza, a gente também não sabe muito bem como é que eles foram embora. Eles simplesmente desapareceram num certo momento. A gente não explodiu, a gente não escondeu, a gente não enxotou, teve uma hora que foi. Então isso introduz um aspecto onírico da realidade para nós. Então ele diz: o processo de um pensamento que leva a outro, ele é bem conhecido nosso. Por exemplo, imagine que você está esperando um amigo e esse amigo vai levá-lo numa festa. Aí você já fica entusiasmado no momento que ouve a buzina do carro. Quem será que vai estar na festa? E como vai ser a comida? Vai ter algum jogo? Vai ser divertido? E antes de botar o pé para fora da porta, sem falar no percurso até o local da festa, você já está perdido em pensamentos. A festa já começou, na verdade, né? E é interessante, porque para nós isso é completamente natural. Parece que tem um problema. Não tem um problema, só é o samsara. Se a gente não está. A maioria de nós não cultiva nenhuma forma de atenção plena. E, portanto, nunca vê, nunca percebe como a nossa mente se enreda nas emoções e preocupações grosseiras do nosso corpo, sobre os amigos, sobre a família, os valores, as filosofias, os sistemas políticos, o dinheiro, as posses, as relações. A gente não tem muita consciência, a gente simplesmente tem umas verdades e segue por elas. Pela vida inteira, a consciência. Aqui, consciência é Rigpa, né? Que é a nossa natureza búdica, ela está cega, diluída, aturdida, embaçada, embotada por pensamentos desenfreados, até ficarmos de tal modo atolados em confusões, expectativas e complicações que é como se a natureza da mente não existisse. Ela não só não existisse, como a conversa sobre a natureza da mente começa a ser completamente estranha e improvável, porque é alguma coisa tão estratosférica diante das urgências, das bolhas que a gente está vivendo, que é um assunto que é estrambólico, assim, não tem onde colocar isso. Não faz sentido. A gente está super ocupado, aí vem um papo místico desses, assim, e um monte de coisa acontecendo, a gente vai agora pensar, hum, aí fica parecendo viagem, né? Mas vocês vejam a viagem essa. No momento da morte, seja você um praticante budista experiente, o CEO do Google, um corretor de Wall Street, um materialista de qualquer espécie, o processo natural de morrer forçará a sua mente a se separar de tudo que você conhece. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha dentro dos 12 elos, no quarto elo, que é Namarupa, a gente percebe que a materialidade das coisas, ela no fundo sustenta estados emocionais. Por isso que a gente decora a casa de um certo jeito, por isso que a gente se veste de um certo jeito, por isso que a gente tem certos objetos que nos remetem a lembranças específicas e assim por diante. Por isso que existem os templos com as imagens e a gente tem os altares com as imagens. Eles nos remetem a estados emocionais, estados internos. Então, no quarto elo, a gente descobre que a materialidade do mundo, ela sustenta e ela apoia o nosso karma. Com a morte, toda a materialidade que sustenta o nosso karma desaparece. Isso não é pouca coisa. Nesse momento, a sua mente vai se separar de tudo que você conhece.
Obviamente, isso significa separação dos amigos, da família, da sua casa, do seu parque, da sua academia de ginástica. Só que significa também a separação da única coisa que esteve com você por toda a sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até mesmo enquanto você dormia, que é o seu corpo. Aí quando você morre, todo o seu corpo, inclusive os elementos mais sutis, terra, água, fogo, ar, espaço, bem como os sentidos, eles são necessariamente deixados para trás. Então, a gente não calcula o apego que a gente tem ao nosso corpo, mas ele é incomparável com qualquer outro apego que a gente tenha, porque a gente já vê a nossa aflição numa dor de cabeça, uma febrezinha, né? A gente já, assim, passa mal, aí tirado tudo de repente. Então, isso é um processo bem desafiador. Ao mesmo tempo, tem textos de meditação muito interessantes que eles dizem assim: agora finalmente a sua prática pode acontecer, se você conseguir trabalhar o apego. Porque se a gente parar para pensar, boa parte da nossa desculpa para a meditação não funcionar é o corpo, é as costas, é o joelho, é a dor de cabeça, é a sinusite e por aí vai. Aí de repente isso desaparece. Essa desculpa não cabe mais. Ou seja, aquele aspecto que aparentemente atrapalhava, meio grosseiro, tinha que trocar de posição, aí começa a latejar, tranca a circulação e as costas, não sei o quê. Aí o aspecto sutil, ele consegue ficar nele mesmo. Se a gente treinou isso antes, a gente pode ter uma pista do que fazer nesse momento. Enquanto você está vivo, tudo que você pensa, que você vê, ouve, prova, toca e assim por diante, passa pelo filtro dos sentidos. Passa por olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e assim por diante, sucessivamente. Quando afinal a sua mente tiver uma experiência de percepção, aquilo já terá passado pelos seus órgãos dos sentidos e a sua consciência, além de ter sido condicionado pela sua educação e cultura. Esse processo de filtragem é o que torna muito da vida possível. Ou seja, a gente nunca se relaciona com as coisas nas coisas, mas a gente se relaciona com as coisas a partir do que a gente já traz e nem vê que já está trazendo. Então é muito difícil ver as coisas nas coisas, ver as pessoas nas pessoas, porque é como se a gente já tivesse uma grade onde a gente vai enquadrar aquilo, né? Isso é o que torna a nossa sensação de vida social e assim por diante possível. Aqui isso desaparece. Então ele usa um exemplo. E ele diz assim: imagine que um dia, isso aqui parece um roteiro de filme, você acorda num lugar muito estranho. Aí, repentinamente, na sua frente, tem uma parede cor de creme, onde foram pintados dois semicírculos e dois círculos pretos. Instantaneamente, baseada na sua educação e exposição à propaganda, a sua mente interpreta o que vê como coco. Ainda mais se você for um novo rico e não sabe nada sobre perfumes. Que em português fica mais estranho ainda, né? Porque esse texto aqui foi escrito em inglês, né? Então, em português a gente tem mais opções para esses dois semicírculos e esses círculos pretos, né? Mas aqui vamos ficar com perfume que já tá bom, né? Então, se você for um novo rico e não souber nada sobre perfumes, e como você ainda não ouviu falar em DS Durga, talvez ainda pense que o Coco Chanel é o melhor perfume do mundo. Eu confesso que eu fui pro Google aqui procurar DS Durga, que eu também não conhecia. Aí tem uma estátua linda aqui do Buda,
na página seguinte aqui Isso aqui é só um parênteses, né? Isso aqui já fugiu do exemplo, mas é porque está na diagramação do texto, né? Então é como se distraísse a gente, né, do assunto. Mas é uma estátua aqui na Coreia do Sul super bonita. Eu fui atrás da história dessa estátua. Ela é uma estátua recente, ela foi construída nos anos 90 e ela representa é como se fosse uma aspiração de união da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Então ela está construída no norte da Coreia do Sul, quase próximo à divisa com a Coreia do Norte, né? Então tem essa estátua bonitona aqui do Buda, que eu acho que é a maior lá da Coreia. Aí são parênteses que tem no meio do livro, a gente volta pro assunto, né? Ele diz assim, página 28. Enquanto nós estamos vivos, tudo que nós percebemos é interpretado pelo nosso condicionamento e educação, ou pela falta deles, né? É isso que nos permite dar nome aos odores familiares, como um perfume de sândalo e de lavanda, o fedor de urina no banheiro público. Também é assim que nós identificamos as coisas, porque a gente precisa rotular as coisas, né? A gente precisa dar significado para elas. A gente precisa encaixar elas dentro de alguma estrutura para a gente poder minimamente se comunicar, a gente poder entender, dar uma sensação de sentido. Então essa quase ansiedade por dar nome às coisas, ela começa a ficar viva dentro de nós, né? Então é assim que nós identificamos as coisas. Se as folhas secas de um carvalho fossem picadas para ficar parecidas com um chá e depois colocadas numa embalagem da Fortnum Mason com rótulo exótico, muita gente correria para comprar, sem sequer considerar qual seria o sabor. Eu não sei se vocês lembram de uma história que aconteceu, acho que foi na Inglaterra, que era a história de um cara que resolveu fazer uma pegadinha e ele montou um, um restaurante fake e começou a divulgar aquilo na internet. E ele começou a botar uns reviews que era maravilhoso e que nunca tinha lugar. E aquilo ficou meses. E ele conseguiu criar um movimento que estava sempre lotado e que era maravilhoso. E que nunca ninguém conseguia vaga naquele restaurante. Ninguém conseguia. E aí aquilo começou, de repente, a ganhar renome, começou a ganhar notoriedade. Porque ninguém nunca tinha ido e os reviews eram ótimos. Até que um dia ele decidiu abrir. E aí ele serviu lasanha congelada. Sem dizer que era lasanha congelada, ele serviu aquilo nos pratos super bonitos, assim. E as pessoas adoraram. Foi um sucesso aquilo. Aí ele chamou um dia um jornalista e contou a história, porque nem ele acreditou que as pessoas não se deram conta antes, né? Então ele conseguiu criar uma história. Ela não tinha muita base na realidade, mas ele criou um enredo sutil, que é como a gente acredita nas coisas, né? E funcionou. Mas na morte, seguindo aqui, né? As leis da natureza removem os seus órgãos dos sentidos. E a mente é e a mente é deixada nua, completamente sozinha. Então a mente fica com ela mesma. Ou seja, ela não tem alguma coisa que ela sinta que é externo a ela para ela se apoiar. A gente treina a meditação porque a gente vai passar por isso, né? Como você não tem mais os olhos feitos de carne e de sangue, tudo que você percebe é cru e sem filtro. Sem os olhos para filtrarem a sua percepção, cocô na parede cor de creme vai parecer bem diferente. Porque você não tem cocô dentro, né? Você vai ver o que fora. O budismo, ele nos diz que para o praticante espiritual, esse momento de nudez total, tem textos que chamam naked awareness. É uma forma de falar disso, né? Consciência nua. O momento da morte é extremamente precioso.
Na morte, as forças da natureza, na verdade, nos ajudam a apreciar, a reconhecer e a nos apropriarmos da natureza inata que sempre teve conosco, o Buda. Porque é como se é um momento em que tudo aquilo que nos distraía da natureza de Buda, de repente cessa, acaba o combustível. Se a gente foi apresentado a isso antes, a gente tem alguma chance de ver, que é o texto que o Lama tem estudado de manhã, do livro tibetano dos mortos. É só sobre isso. Como que a gente não vê a natureza de Buda que está o tempo inteiro presente? Como que a gente faz então para tentar recuperar isso, né? O Guru Rinpoche tem um esforço incansável de apontar, né? É o texto da manhã que o Lama está estudando agora, exatamente sobre isso. Se o praticante já tiver familiarizado com a natureza da mente, o momento da morte é de fato muito precioso. E a gente vê isso nos textos, né? Agora que o Lama tem estudado pelas manhãs, né? É por isso que os budistas desenvolvem, enquanto estão vivos, aptidão e habilidade que serão necessárias para aproveitar ao máximo as oportunidades que a morte oferece naturalmente. De graça. O momento da morte, ela é particularmente crucial para os tântricas, os praticantes tântricos, porque mesmo que você não tenha conseguido alcançar a iluminação quando você estava vivo, você terá desenvolvido as habilidades necessárias para ter sucesso no momento da morte. Então, aquelas instruções todas do livro tibetano dos mortos, do que fazer nos diferentes bardos, é um pouco isso, as habilidades necessárias para o que fazer. Pelo menos a pessoa leu sobre aquilo. Ela leu a sinopse do filme, ela tem uma ideia do roteiro, o que vai acontecer. Isso é muito importante. A certeza e a incerteza da morte. Para o bem e para o mal, uma vez que nós tenhamos cambaleado até a vida por meio de um processo que nós chamamos de nascimento, a nossa única certeza é que nós vamos morrer. Mas o que nenhum de nós sabe ao certo é quando a morte virá. E é essa justaposição perturbadora que faz da morte algo tão fascinante de se contemplar. A certeza de que nós vamos morrer, ela já é bastante ruim, mas a incerteza sobre quando nós vamos morrer é bem pior. É como comprar um colar muito caro da Tiffany sem saber se a gente vai ter a chance de usar. E aquilo ficou guardado. É um pouco a nossa vida, né? Paradoxalmente, a incerteza sobre a hora da morte é o que nos força a fazer planos. Como nos sentimos inseguros e desconfortáveis com esse vazio, com essa incerteza, né? É um pouco perturbador, porque é uma ausência de chão muito grande, né? A gente não sabe ficar com a ausência de chão. Nós começamos a abarrotar os nossos dias com compromissos. Contudo, nada nos garante que alguma coisa vai chegar a acontecer, por mais bem planejada que seja. O fato de combinar um encontro com um amigo em Londres, numa sexta-feira, por exemplo, não significa que isso vai acontecer, porque inúmeras as situações imponderáveis podem se impor. Pensar, a gente está no Brasil, né? Vamos simplificar, né? Pode ser na nossa cidade, mas tem muita coisa que precisa dar certo para aquilo acontecer, né? Muita coisa. A gente não para pensar nisso. Mas a pessoa tem que terminar o que está fazendo, tem uma série de pessoas que estão envolvidas com ela e a gente com a gente. Tem um deslocamento, provavelmente geográfico, tem uma série de coisas. Tem que ter luz, o semáforo tem que estar funcionando, tem que ter gasolina, ou tem que ter um Uber, ou tem que ter uma bicicleta, ou tem que estar a pé, não pode se machucar.
e ser assaltado, e sofrer um acidente. É um milagre, basicamente. Então, inúmeras situações imponderáveis podem se interpor. O Trump dizia que quando ele chegou nos Estados Unidos, né, ele dizia: eu não entendo esse povo, porque como é que eles não botam dentro do planejamento das férias que o pneu vai furar? É como se a impermanência nunca fosse colocada dentro do organograma, né? E aí ele ficava pensando nessas coisas, né? Como que a gente não considera isso, né? É provável que nenhum dos seus planos se realize como esperado. É bem provável. Seja o futuro dos seus filhos, a aposentadoria dos seus avós, ou a sua aposentadoria, ou o seu novo apartamento, ou o negócio perfeito, as férias dos sonhos. Nada é garantido e pode dar tudo errado, ou muito mais certo do que você jamais ousaria sonhar. Afinal, o inesperado não é necessariamente ruim. O interessante é que nós nunca sabemos se qualquer coisa, por mais planejada e programada que seja, vai acontecer. Por mais que você acredite cegamente que tudo vai dar certo, é raro que isso aconteça. É improvável, dá para dizer assim. Desse modo, o sofrimento que você sente quando seus planos vão por água abaixo é inteiramente auto-infligido. Então, aqui já é uma espadada assim, que a gente recebe, né, para pensar um pouco a respeito. E é contemplar o quanto que a gente acrescenta ou exagera naquilo que já era um pouco previsível, isso que ele está dizendo, né? Fazer planos e marcar compromissos também é um jeito muito eficiente de gastar o seu futuro. Uma outra forma de falar de desperdiçar o futuro, né? Pense nisso. Por exemplo, cada minuto reservado para um encontro, para uma atividade, já foi usado muito antes de acontecer, que foi o tempo gasto no planejamento. O tempo gasto no planejamento já foi um tempo gasto. Além disso, agora que você marcou o compromisso, você vai ter que passar pelo sofrimento adicional de ter que garantir que aquele plano saia do papel. Porque pode ser que na hora que a gente começou a pensar fosse uma boa ideia, mas depois não foi mais. Mas aí, como a gente não quer ser contraditório, a gente quer manter palavra, a gente não quer decepcionar, a gente não quer isso, não quer aquilo, a gente tem que manter. A gente não quer ser incoerente, né? Por aí vai. Uma das principais razões para se praticar o Dharma é nos prepararmos para a morte, que é certa, seja a nossa, seja dos seres em geral, é certa. Para alguns, é a única razão para se praticar, prática espiritual. E isso por si só já faz a prática valer a pena. Hoje em dia, vários aspectos do Dharma, como a atenção plena, por exemplo, só um exemplo aqui, né? Estão se tornando cada vez mais populares, mas quase nunca a atenção plena e essas atividades elas são apresentadas como uma espécie de preparação para a morte. E com certeza não como uma preparação para aquilo que está além da morte. Esse assunto nem tem espaço, na verdade, né? Dentro da lógica materialista, termina blackout. Desligou o disjuntor, não tem mais corrente passando e acabou. As pessoas atualmente, elas meditam por qualquer razão na face dessa terra, exceto a mais importante. Quantos alunos de Vipassana meditam para se preparar para a morte? E quantos praticam porque desejam acabar de uma vez por todas com os ciclos de morte e renascimento?
Não é que isso não seja útil, né? Mas é muito pouco. Quantos de nós vai equilibrar, se equilibrar emocionalmente para atravessar a morte, né? É quase como se não fizesse muito sentido nessa perspectiva, dependendo do ângulo que a gente olha. Em geral, uma pessoa medita para se tornar um executivo de sucesso, para encontrar um companheiro, para ser feliz, porque deseja ter uma vida calma, que deseja ter tranquilidade mental. Para tal pessoa, a meditação é uma preparação para a vida e não para a morte. Porque a morte é como se fosse algo que competisse com tudo isso que a gente está buscando. A gente quer sucesso, a morte é uma inimiga. A gente quer encontrar um companheiro, companheira, a morte é um inimigo. A gente quer ser feliz, a morte é um inimigo. A gente quer ter uma vida calma e tranquilidade mental, a morte perturba. Então é muito paradoxal, porque não tem espaço para pensar a morte dentro dessa lógica. Ela não tem lugar. Para tal pessoa, a meditação é uma preparação para a vida e não para a morte. Portanto, é uma meditação tão mundana quanto quaisquer outros afazeres, como ir às compras, jantar fora, se exercitar, encontrar as pessoas. Se você olhar para dentro de você mesmo e perceber que tudo o que você deseja é relaxar e desanuviar, é provável que a meditação não seja a melhor opção. Do tipo assim, talvez não seja para você. Em vez disso, fume um charuto para relaxar, uma cervejinha. É muito mais fácil, faz efeito muito mais rápido que a meditação. Não dá dor nas costas, nem no ciático. Sirva-se uma boa dose de uísque, de um bom uísque. Navegue pelas páginas de mídia social. Para a maioria das pessoas, se sentar de pernas cruzadas, de costas retas, enquanto observa a respiração entrar e sair, é, além de muitíssimo chato, monótono, fisicamente dolorido. Como a gente tem visto, né? Os relatos, né? Inclusive contraindicações, às vezes, né? A pessoa, cuidado, vocês vão meditar, né? A maioria dos meditadores acaba por passar mais tempo se preocupando em saber se está realmente atento do que de fato meditando. Se está realmente meditando. Se está fazendo certo. Aí a gente começa a querer checar com os outros, né? Se a gente está meditando certo. Aí a gente começa a ficar um pouco nervoso. A gente começa a escrever, a gente quer ter certeza que está meditando certo. Começa a ficar tudo um pouco estranho. Aí ele diz assim: tanta preocupação, isso pode não ser bom para a sua pressão sanguínea, não é mesmo? A preocupação com a meditação, no caso, né? A vida é cheia de surpresas. Se você está lendo esse livro para se preparar para a morte de uma pessoa amada que está com uma doença terminal, nada garante que você não morra antes dela, por mais jovem e saudável que você seja. Então, a melhor aposta é estar pronto para tudo e bem consciente das realidades do samsara. Do contrário, se você preferir se agarrar às suas expectativas e suposições sem fundamento, se continuar alheio às coisas como elas realmente são, se você for ganancioso, estupidamente sossegado e continuar acreditando que todos os seus planos mundanos vão se realizar com perfeição, quando o pior acontecer, o seu sofrimento será excruciante e não haverá nada que você possa fazer a respeito. Porque a gente não colocou a nossa prática dentro de um contexto mais amplo, da primeira nova verdade, por exemplo. A gente não olhou à luz do sofrimento estrutural, de avidya, de dukkha, da impermanência, que o samsara não tem sentido. A gente não olhou à luz de bodhicitta, a gente não fez isso.
A gente entrou ingenuamente, né? Essa é a contemplação que é necessária aqui, né? Isso nos empurra para esse próximo trecho, que é a preparação para a morte e além. Eu gosto do além porque é vago, né? Aí cada um tem um além para descrever ali o que seja, mas ele não se arrisca a dizer, né? Então, além é uma palavra ótima. Porque ela não é nem budista, né? O além. Então, o Buda disse que a atenção plena. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui nenhum retiro de 8 semanas de mindfulness fala sobre isso. O Buda disse que a atenção plena suprema, é lembrar que a vida é impermanente e a morte é inevitável. Não é da respiração. Isso aqui é interessante, atenção plena. Isso é o Satipatthana, porque é a atenção plena lúcida com relação à natureza da realidade. Então, ele convida a gente a contemplar diferentes situações, experiências, e essas contemplações vão se tornando um veículo que nos conduz à atenção plena. Então, a atenção plena não surge porque a gente esqueceu que a vida é impermanente e que a morte é inevitável. Aí a gente conseguiu ficar atento, mas aí quando a gente lembra, aquilo nos desvia, porque os medos todos nos assaltam. Não, a atenção plena é lembrar que a vida é impermanente e a morte é inevitável. Entre todas as pegadas, a do elefante é a suprema. Entre todas as meditações de atenção plena, aquela sobre a morte é a suprema. Isso é o Buda falando, né? Algumas pessoas sabem intuitivamente que a vida está chegando ao fim. Embora elas sejam jovens e saudáveis e não exista uma razão lógica para que elas morram, elas sentem que a morte está próxima. Outras, elas sabem que vão morrer, porque elas receberam, por exemplo, um diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença terminal. A não ser que elas sejam praticantes espirituais, é nessa hora que todas as pessoas entram em pânico. Elas ficam deprimidas e elas perdem a esperança. Entretanto, em vez de entrar em pânico, a maioria dos praticantes espirituais reconhece que a morte é uma grande oportunidade para intensificar e aprimorar a prática do Dharma e desacelerar todas as atividades sem sentido que dominam a vida mundana. Quer você saiba que você tem apenas alguns meses de vida, ou pense que você tem a vida inteira pela frente, a morte, ela é uma realidade que terá de ser enfrentada mais cedo ou mais tarde. Do ponto de vista dos ensinamentos budistas, quanto mais cedo enfrentá-la, melhor. Ou a gente poderia dizer, quanto mais cedo você começar a contemplar esse assunto, você se dá conta, né? Esse é o sentido. Então, por exemplo, como é que começa? Você tem que começar por algum lugar, né? O que que o Dzongzar nos oferece? Ele nos oferece uma largada. Uma largada é assim. Primeiro ponto, enfrente o fato que você vai morrer. Esse é o tópico um. Eu tenho que repetir, tem que desenhar para nós, porque isso não está no nosso planejamento. Isso não está.
Primeira coisa que você precisa fazer é se convencer de que mesmo sem ter ideia de quando isso vai acontecer, você vai morrer. A gente tem que ler todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Todos os dias morrem pessoas. Todos os dias. Em algum momento da vida, todos nós nos encontraremos à beira do leito de morte de uma pessoa querida. Mesmo assim, quantos de nós realmente acreditamos que a morte vai chegar? Às vezes a gente para pensar, né? O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? Se a gente imaginar que daqui a 100 anos vão ter 8 bilhões, pelo menos, de pessoas mortas, é um pouco chocante, né? Imaginem se fosse possível empilhar esses corpos de 8 bilhões de pessoas. Isso é um troço, assim, gigantesco, né? Mas a gente não para pensar nisso. Mas é a realidade. Ou seja, daqui a um tempo, todo mundo que a gente conhece vai ter ido. E a gente incluído. Então tem um processo infinito ali dentro. Infinito. Uma reação costumeira quando nós recebemos a notícia de que nós estamos perto da morte é sentir que a gente foi enganado e que nós não merecemos uma coisa dessas. É injusto. A gente fez tudo direitinho. A gente participou do estudo da morte, inclusive. Estava na hora. Tá certo que a gente tinha lido a respeito, mas já, né? Pois é. Subconscientemente nós pensamos, mas por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Justo agora. Afinal, eu sou jovem, eu não tenho 99 anos. Se eu fosse um velho, eu até entenderia, porque obviamente seria a hora de morrer. Mas por que agora? Minha vida acabou de começar. Então, a sua primeira preparação para a morte é se convencer de que, embora você não tenha ideia de quando, é absolutamente certo que você vai morrer. Em segundo lugar, você não é a única pessoa do mundo que teve que enfrentar a morte ou que vai enfrentar a morte. Todos vamos morrer. Portanto, não tem nada de injusto nisso, que não é pessoal, né? A grande, o grande, a grande catapulta, né, que a contemplação da roda da vida nos oferece é que no fundo não tem nada pessoal. É essa transformação da desgraça pessoal com o CPF, né? Aquilo ser percebido como alguma coisa completamente estrutural, que no fundo não tem um rosto. Aí ele traz uma citação do Diogo Tenzin Rinpoche, que é uma instrução de prática. O Diogo Tenzin Rinpoche diz assim: cada vez que você pensar, eu estou morrendo, visualize o Guru, o Senhor dos Sábios, na coroa de sua cabeça e gere uma fé intensa. É bom a gente ir treinando, a gente vai ficando doente, a gente vai passando por uns perrengues assim, e a gente pensa, bom, é agora. A gente pode fazer isso enquanto não chega a derradeira, né? A gente vai treinando com os alarmes falsos que a gente vai tendo, né? Depois você pensa, não apenas eu, todos os seres sencientes estão sujeitos à lei de morte. Ninguém está salvo. E apesar de havermos passado por incontáveis nascimentos e mortes aqui no Sansara, tudo o que sempre conhecemos foi o sofrimento da morte. E todos aqueles nascimentos foram inteiramente sem sentido. A gente nem lembra. Agora, porém, eu vou garantir que essa morte ela seja significativa. Uma morte honrosa agora. Nós vamos tornar ela caminho. O processo da morte começa no momento em que nós nascemos. Ninguém espera que um bebê saia da barriga da mãe e faça um testamento imediatamente. Mas à medida que você envelhecer,
talvez aos 50 anos, ou ainda melhor, aos 40, você deveria começar a pensar com cuidado sobre o que você deseja fazer e conquistar antes de morrer. Vamos parar nesse ponto, porque aqui segue de uma forma muito interessante. Mas eu acho que o que a gente viu aqui já tem bastante coisa para a gente também conversar entre nós, né? Porque são reflexões super bonitas, né? Oi, Giovana, Eu fiquei pensando, tá bem ruim o teu som, eu não sei se é só para mim. será que no microfone? Tá difícil de escutar mesmo. É, pode ser o teu fone, Peraí, que tá com mau contato, não sei. vai falar que Hum, fala um pouquinho aí. melhorou? Melhorou. Não? Ah, tá. Tirei. Meu microfone é a saga do microfone e do carregador. Eu fiquei pensando que a própria contemplação da impermanência, ela é a contemplação da morte, né? Assim, porque se a gente entende que a impermanência são mortes, né? A gente está se preparando, né? Porque a gente tem muitas mortes, né? Claro que a derradeira morte do corpo e dessa, né? Ela, ela assusta mais, ninguém quer falar dela, mas se a gente está contemplando, assim, em micro situações, a gente está se preparando para isso, né? De certa forma. Com certeza, ele trouxe ali uma coisa mais apocalíptica, né? O fim da vida. Mas isso é diário, é cotidiano. Com certeza, melhor ver assim. Não fica para um grande finale apenas, né? Que a gente não sabe quando é que vai ser, mas já vai vendo nas micro situações, né? E talvez esse seja um jeito da gente também aproximar as pessoas que têm muito medo de falar desse assunto, né? Uhum, E falando sobre impermanência, eu vejo assim na minha volta, né? Sim, eu tenho a minha sogra tem 93 anos. Ela tá assim, ela já tá cansada, né? Então ela uhum, tenta falar muitas vezes sobre isso, sobre a morte, né? E aí ninguém aceita, uhum. nenhum É familiar assim aceita, mesmo. não aceitam falar. E às vezes eu digo assim, mas ela está querendo falar sobre isso. Às vezes ela diz para mim, né? Olha, quando eu morrer, então esse lenço vai ser teu, ou tal coisa. Eu disse, ai, que bom! E, então eu tento fazer uma brincadeira assim e dar espaço, né, para ela poder falar, porque ela deve estar com medo, né? Uhum, uhum. E Imagina, esse é um jeito você da não gente consegue falar, conversar com ninguém, né? né? Ninguém aceita. Difícil. Mas tu já tá infiltrado ali. Ela tem alguma conexão espiritual? Alguma coisa? Ela é católica? Ela é Pouco. católica, né? É, isso pode Mas, ajudar ela. mas a filha, que é quem mora junto com ela, né? São só as duas. Ela, ela até entende. Às vezes eu converso com ela, né? E, mas ela nega muito, sabe? Então, assim, ela Uhum, não aceita a mãe, assim.
o corpo está se entregando, né? Ela está ficando muito fraca, às vezes ela cai, e daí a filha fica assim, né? Não, isso não é nada, não, tu vai ficar bem, não, sei, sabe? É sempre negando. Então eu imagino que seja uma coisa muito pesada, né? Porque a pessoa sabe que está morrendo. E a outra está dizendo que não, ela não pode morrer. Uhum. Difícil. Não, é a nossa contradição. É. Obrigada, Henrique. Imagina. Oi, Mônica, Oi, Henrique, tudo bom? vou te ver aqui. Bom te ver também. Henrique, eu não sei se eu vou lembrar direito como é que você falou, mas Hum. quando estava falando lá é, da gente na morte não ter mais os olhos feitos de carne e de sangue, não sei o que e tal, você falou alguma coisa assim de quando a gente perde o corpo, perder o karma. Eu não entendi direito esse pedaço, não sei Não, se... o karma vai junto, mas é como se a gente perdesse uma base importante de sustentação do karma, porque a gente não tem mais um apoio para ele surgir, sabe? Ah, tá. Por causa dessa Da, ma- entrada pelos... da materialidade que desaparece. Uhum, O karma não desapareceu, mas naquele momento em específico, ele não vai brotar, talvez. Porque, por exemplo, uhum, assim, a gente não viu a foto de alguém, talvez a lembrança não vai brotar. Não que a emoção correspondente desapareça, mas naquele momento não tem, não surge. Então é como se fosse um processo de simplificação completo, sabe? A mente fica só com ela. Ela para de se ocupar com as coisas todas. Ela consegue pela primeira vez ficar nela mesma. uhum. Isso é a Perdem perfeição da prática de contato. Uhum, meditação. uhum, A perfeição da prática de meditação é uma simulação do processo de morte, uhum, no sentido do Dzogchen, porque a mente está repousando no aspecto além de vida e morte naquele momento. Ela está repousando além de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato. Ela não está presa a nada, que é exatamente o que acontece na hora da morte. uhum. Só Entendi. que é desafiador, porque tu está fazendo aquilo com os sentidos e o corpo funcionando. Por isso que chama até tão importante nesse caminho. Uhum, entendi. É como se perdesse um dos elos ali da originação dependente. Quando as instruções vão falar da clara luz da morte, naquele momento os 12 elos desaparecem. Não tem Uhum, nem a vidya. Mas o que eles dizem é que, assim, é como se a gente ficasse... Como se a gente nunca ouviu falar, nunca foi apresentado, é como se fosse uma liberdade tão grande que a gente se assusta. uhum, E aí o samsara ressurge imediatamente após, né? Aí começam a surgir as descrições exatamente de ama e da gente querer agarrar alguma coisa para poder ter um chão, e aí inicia o bardo do pós-morte, né? Aí as descrições todas. entendi. Aí tem umas descrições muito curiosas, por exemplo, os textos eles falam que se a pessoa ela era capaz de permanecer um dia repousando na meditação da presença, na hora da morte isso equivale a 7 dias, que foi o que aconteceu com o Chagdu Rinpoche, né? O Chagdu Rinpoche, ele ficou uma semana na meditação, chama Tukdan, né? Na clara luz da morte. Uma semana com o corpo parado, sem sinais vitais, mas o corpo estava quente. Até que a vigilância sanitária descobriu. Mas ele deu um testemunho que nunca ninguém tinha nem visto, porque na nossa cultura isso é muito estranho, né? Mas ele deu esse testemunho aqui.
escolheu morrer aqui. O Dudjom Rinpoche passou 2 semanas. Menina, 15 dias. Coisa impressionante. O corpo não se decompõe, nada. Não cheira, nada. O Dudjom Rinpoche, o anterior, né? Ele fez isso na França, nos anos 80. Nem todos escolhem morrer assim, né? Mas alguns sim. Então eles dão esse testemunho. Obrigado a você. Oi, Vanessa. Henrique, então, quer dizer que no Bardo da Morte a gente para de gerar karma? É isso? Entendi direito? Não, não é que a gente para de gerar karma, a gente já gerou bastante. A gente vai agora passear por dentro do que a gente já gerou. Pois é, a gente não gera, a gente só usufrui do que a gente já gerou ao longo da vida, é isso? É, porque ali não tem outros seres, né? A gente está com a nossa própria mente. Só que a gente não acha que está com a nossa mente. A gente acha que é como num sonho, que a gente está numa realidade com vários seres. Mas nesse momento do texto, ele não descreveu isso que eu trouxe agora, que é a dissolução dos elementos e a clara-luz da morte aparecendo. Ele falou muito en passant sobre isso, né? Aí nesse momento tudo se dissolve. Mas se a gente não foi apresentado a isso, não treinou, rapidamente o karma rebrota, né? Rapidinho. Eles dizem que daí é como um desmaio, é super rápido. A gente tem essas descrições de pessoas que viram o clarão, viram a luz e aí voltaram, né? É um pouco isso. Mas aí se tu te assusta, aí não dá, né? Oi, Vânia. Oi, Henrique, boa noite. Boa Boa noite noite. a todos. O que eu vou fazer uma pergunta, ele não falou exatamente sobre isso ainda, né? Não sei se em algum momento Uhum. ele vai falar, mas seria sobre o bardo do sonho, relacionado com o bardo da morte. E eu já ouvi algumas vezes, né? Acho que, não sei se quem exatamente, mas que a gente teria que treinar, né? Como parte do treinamento, né? Uhum. Ter o sonho lúcido. Uhum. E aí se diz, se você conseguir ter tantos sonhos lúcidos durante a vida, significa que no momento da morte você vai, né, você pode ter essa Uhum. consciência e de saber o que está acontecendo e pegar as rédeas. Você sabe alguma coisa sobre isso, assim? Ele não entrou, né? Tem um trecho do livro que é sobre os bardos. E ele vai entrar melhor nisso, né? Sonhos lúcidos, às vezes, eu lembro do Alan Wallace comentando, algumas pessoas têm uma natural facilidade para isso em comparação com outras. A gente também não deveria perder o sono por conta disso, né? Mas a contemplação do aspecto do sonho é muito semelhante ao aspecto do pós-morte, porque a gente está tendo uma sensação de realidade que não tem lastro na materialidade das coisas, né? Então, isso funciona assim, né? Então eles dizem que a gente treina a pegar no sono como quem treina para morrer. A gente treina no sonho como quem treina no bar do pós-morte e treina ao acordar como quem treina para renascer. Então esses 3 momentos da vida, da noite para o dia, eles purificam a morte e o renascimento. Então, os textos dos bardos eles ensinam isso. Quando a pessoa está fazendo essas práticas, ela tem contemplações específicas que ela faz ao pegar no sono. Contemplações de solução dos elementos, posiciona a mente
observa a consciência, até postura de corpo, tu deita de um lado, assim por diante, né? Aí tu dorme. E quando tu acorda, tu não. Tu atrasado já sai correndo, né? A ideia é que a pessoa abra o olho e, tanto quanto possível, fique ali e dê tempo de contemplar esse processo mágico de repente ter aberto os olhos. E o que que mudou agora que eu abri os olhos? Foram só os olhos abertos que mudaram, ou a sensação de realidade segue a mesma? Ou muda? O que que muda? Essa contemplação, ela segue, né? Aí a pessoa tem a sensação que é como no texto dos bardos, né? É como um cano de água quebrado que de repente se junta. Porque é um pouco a sensação que a gente tem, né? A gente, quando está acordado, o aspecto agora, né, da vigília, a gente tem uma sensação de ter um pouco de controle sobre as coisas, porque shamatha dá uma sensação de controle. Eu não vou seguir esse pensamento, mas no sonho não tem. Não tem como fazer shamatha lá dentro. A gente pode imaginar que a gente vai controlar o sonho, agora eu vou voar, mas não é a mesma coisa. Então é um aspecto muito mais livre da mente que a gente vai ser desafiado a lidar, né? Muito menos controlado. Então funciona um pouco por aí. E essa capacidade de, assim, do sonho lúcido, de ganhar consciência ali durante o sonho, isso é kármico? Eu Não, já isso é fiz, desenvolvido. eu já fiz um retiro com a Lama Tsering de Yoga dos Sonhos aqui em São Paulo, né? 7 dias. Aham. E são práticas bem intensas. Mesmo assim, era uma experiência que eu não conseguia ali durante o retiro todo desse Uhum. sonho lúcido. Mas É que para quem quer entrar nisso, tem técnicas, né? sim, Por exemplo, ela eles foram se inclusive dando conta usava que isso. a gente costuma sonhar mais na parte final do que na parte inicial do sono. Então tem um momento que tu bota um despertador, vamos supor, às 3 da manhã. É, não, lá tinha foi tudo Tu, vivenciado, tu tem faz toda essa duplas no técnica. retiro desses, tu tem dupla, tem a pessoa que te É, acorda, te chacoalha, isso, aí exatamente. te recita alguma coisa, ou tu tem um caderninho que Aham. tu anota, é isso, né? Então tem as técnicas, né? Os exercícios que tu vai ali te propondo a fazer, né? Mas eu lembro do Alan Wallace comentando, a base é shamatha. Porque, por exemplo, só o fato da gente lembrar dos sonhos, quando a gente vai fazer um retiro, a gente começa a se lembrar dos sonhos. Mas não é culpa do retiro, é que a mente, ela começou a se ocupar com menos coisas externas. Aí quando ela se ocupa com menos coisas externas, ela tem mais tempo para ficar com ela mesma. Aí a gente começa inevitavelmente a se lembrar, a gente acessa uma dimensão de tempo que é menos acelerada também. Porque ali tu não está com internet, com celular, não está conversando. Então, esse processo quase introspectivo, ele ajuda que os sonhos, a gente começa a se lembrar. Aí tu começa a conversar com as pessoas, elas pelo menos se lembram de um sonho por noite. Você diz, nossa, mas eu nunca me lembrava. Depois de um tempo a pessoa começa pelo menos a se lembrar que sonhou. Já é um início. Depois a pessoa começa a se lembrar que ela sonhou 2 sonhos numa noite. Ou 3. Isso vai vindo devagar, assim, sabe? Tá bom, Hum, obrigada. Legal. Tomara que isso não seja um requisito básico para, na hora da morte, poder ter alguma lucidez. Não, mas no retiro de 8 aqui nós vamos treinar. Ah, é? Aham, Tá bom. vai ver. Oi, Léo. Oi, boa noite. É, então, esse trecho da página 30 me chamou a atenção, né? Quando ele Uhum, fala que a meditação é uma preparação para a vida, né? Ele faz essa referência uhum, em relação à prática para a vida mundana, né? Então, aí eu fiquei pensando assim em dois tipos de raciocínio, né? O primeiro é esse que ele nos convida a pensar, né? Na medida que a gente medita para
ter um desempenho melhor na nossa vida, né, de vigília ali, na nossa vida material e tudo mais. Eu imagino que foi Uhum. isso que ele quis realmente chamar a atenção. Mas, por outro lado, eu fico pensando também que, por exemplo, nesse caminho, né, no caminho da meditação, até a gente purificar todas essas obstruções para que a gente possa desenvolver essa visão e aí realmente encontrar essa lucidez, esse estado da iluminação, né? Uhum. Eu penso que a gente tem que viver o máximo que a gente puder, entendeu? Para isso. Porque aí eu penso assim, a gente aspirar a uma vida longa, com a consciência da morte, obviamente, É. mas ter em mente aquilo ali que a gente precisa viver, né? Aí eu me lembrei agora no próprio caminho do Vajrayana, Uhum. existe essa divisão, e uma delas é a do Kriya Tantra, né? E Uhum. essas práticas do Kriya Tantra, elas vão servir ali para a gente promover para o nosso próprio corpo a capacidade de viver mais, de ter mais, Uhum. um corpo mais saudável. Então, são práticas ali nutricionais, de jejum e algumas outras, né? Então, elas são voltadas para a nossa vida ter mais durabilidade para a gente poder praticar, né? E realmente conseguir atingir. Então, eu penso assim, tá? Que ele tem esses dois caminhos, assim, essa passagem me remeteu a esses dois caminhos. Então. É vida longa, com certeza. Budistas tibetanos adoram recitar para as pessoas viverem bastante, né? Com certeza. Cheio de prática para remoção de obstáculos, pacificação das coisas, viver bastante para fazer prática, porque é muito difícil achar um nascimento humano, né? Uma vida humana preciosa, é muito difícil. É um milagre, né? Então que a gente cuide dela, porque é escasso. É escasso. A gente não tem muito essa visão, né? Mas o Lama fala, né, que ele ficava muito impactado com o Rinpoche, porque para o Rinpoche era muito nítido, né, essa visão tibetana e também da realização dele, né? Ele dizia que o, o bardo é um sofrimento terrível, porque é um monte de gente procurando renascer, sem conseguir. E não tem corpo. Vocês pensem, é como a gente está procurando renascer e não está conseguindo. É muito pior do que não estar conseguindo emprego, não estar conseguindo lugar para morar. Uma coisa, uma situação muito mais complicada, né? Não tem vaga. Assim, a gente não é chamado nunca, né? A gente fica lá tentando insistir, manda currículo e tenta e não é chamado nunca. E aquilo vai passando e nós vamos ficando perdidos lá, né? Tem concurso, ninguém passa. Nunca, que não, é difícil abrir vaga. Esse é o problema. É difícil abrir vaga no concurso. Difícil. Então, é bem desafiador, né? Mas é isso. A gente vai encerrar por aqui. Aí, na semana que vem, ele vai dizer umas coisas interessantes, porque ele vai começar a convidar a gente não só a pensar nesse sentido que o Léo trouxe, né, da vida longa, mas porque a gente pode pensar em aproveitar a vida melhor também. Então, ele vai dar umas dicas para nós. A gente vê semana que vem daí. A gente vai fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lob chosun ring lo jebsan li sasun chapa peldro jo chosun não adan midrau do sungede show.